Bom, o filho vai chegar, né? O nosso filho. Você vai ter filho ainda, você vai ver. Você louro, né? Eu vou desencalhar, será, Maria Branca? Porque o Tom já tem 4. Aí chega um filho, é sinônimo do quê? Responsabilidade, todo mundo já sabe, né? Agora imagina quando eles chegam em dose dupla, em dose tripla. Aí a coisa complica, principalmente quando você não está esperando para isso. Algumas pessoas se sentem perdidas nessa hora. Então nós descobrimos um site onde as mães de gêmeos, trigêmeos, encontram ajuda para as dúvidas, problemas. Qual seio deu primeiro? Deu esse, deu aquele? Nossa, é brabo, hein? Como diz a Marisa Hort, vamos etiquetar, não é? Aí vamos ver como é que funciona. Isso, vamos ver como é que funciona para ajudar tanta gente. Está ajudando de verdade, dá uma olhada. Você se vê grávida de trigêmeos, você fica desesperada. Eu pensei que fosse ficar louca, hoje eu vi que eu tô louca mesmo. Quantos gêmeos? 3. Vocês são bonzinhos? Não, a gente luta. Dá o trabalho. Não trabalho. Todas essas mães, além de filhos múltiplos, têm muita coisa em comum. São os mesmos dilemas, os mesmos problemas, as mesmas necessidades. Por isso, elas se uniram e essa amizade começou na internet. A dona da ideia é Majó Yantabi, mãe de trigêmeos. Assim como as amigas, ela se viu perdida quando soube da gravidez múltipla. Então decidiu fazer um site para ajudar outras mães com os mesmos receios que ela. A gente dá dicas de lojas, dicas de pediatra. Como é que você vai fazer para tirar a fralda dos 3? Que hora certa de tirar do berço? Se você coloca na classe junto ou separado. Hoje o endereço eletrônico virou um portal com mais de 3.500 mães cadastradas. A maioria vive no Brasil, mas tem gente do mundo todo. E como tem assim gente em Hong Kong, na Noruega, se você perguntar na madrugada, te respondem na mesma hora. Eu tenho consultórios virtuais, eu tenho profissionais especializados que atendem essas mães, que são voluntários. Lógico que isso não substitui uma consulta médica, mas para uma emergência, eles estão sempre ali. Os encontros deixaram de ser só virtuais. Hoje, em cada região do país, as mães se reúnem para trocar experiências e fazer novas amizades. Eu digo que o nosso site funciona como uma terapia, até melhor, né? A gente fala de marido, fala de relacionamento com sogra, fala de tudo. Então acaba ficando bem mais suave o caminho. Tem alguém precisando de uma babá, eu tenho alguém para indicar, ou alguém indica. Então a gente doa para quem precisa, carrinhos, fraldas, leite, tudo que a gente pode. A gente sempre brinca que nós somos anjos de uma asa só, sempre prontas uma para apoiar a outra. E a gente conseguiu. Estamos aqui. Tamo livre! Tamo livre! Vamos nós! E aí eu trouxe aqui as mães, eu não resisti, né? Nossa. Vou emprestar um carrinho aqui agora, que tem um no colo. Oi, neném! Você é a... Monique. A Monique. Então a Monique, ó, Monique tá tem aqui o carrinho. 3 bebezinhos. Aqui, mamãe. Ó, deixa eu pôr aqui assim. Aí. Deixa eu apresentar pra vocês. Oi. É mãe dos trigêmeos. É a Giovana, que tá ali. Lá no colo. Rafael e Gabriel. É? Rafael e Gabriel. Como é que você sabe? Ah, fala sério, Monique. Dá pra distinguir, né? Você tá chutando, vai. Ele é maior. E ali daquele lado, já maiorzinho, eu tenho a Cristina, que é mãe das trigêmeas. Gabriel, Maria e Maria Clara, que é ao contrário, né? Ela teve um menino, uma menina e 2 meninos. E você é um menino e 2 meninas. E eu tenho a doutora Maria Cristina Sena Duarte. Bom dia. Bom dia. Bem revinda, né? Que a gente já se encontrou. Tudo que é pediatra e veio aqui nos contar um pouco como é que funciona a vida. Quer que eu pegue um? Vamos rachar essas crianças. Qual? Esse? Ele que chora mais. Vamos dividir. Ele adora um colinho. Ó, você gosta de colinho? Gosta Até de eu, colinho? Eu também gosto de colinho. Fala sério. Né? Vem, tia, vem. Vamos ver. Olha, ele tá doido Olha pra sair. a Ele já cara dele. levanta o corpinho assim e fala, ah, é aqui que eu quero ir. Pronto. Como é que faz? Qual é a maior dificuldade? Você tá tão séria, Cristina. Dá um sorriso pra mim. Qual é a maior dificuldade?
O início. O início é esse tempo aqui? Esse tempo aí já tá melhor. Bem no iniciozinho, não é? Eles são bem miudinhos. Que nascem pequenininhos e a gente não sabe o que fazer, todo mundo chora, são molinhos. Você já esperava? Você já, quando você ficou grávida, você já sabia da possibilidade de ter 3 ou você ia ser um só, Cristina? Saber eu sabia porque eu fiz tratamento, né? Ah, você fez tratamento para ter filho. Isso, fiz. E aí? Não, e aí pode acontecer de vir mais de um, mas em geral vem um só mesmo. Então a gente deu essa sorte de receber os 3. E você ficou assustada quando nasceu? Muito, né? Porque eu sou pequenininha, foi uma gravidez difícil. Mas depois tudo bem. E você fez tratamento para ter neném? E isso já, quer dizer, já era esperado, então, né? Esperado não era, né? Porque a gente nunca acredita em Tá achando que vem um só, né? Sempre pensa que vem cá, pode vir um só, né? Mas aí vem essa surpresa maravilhosa. Tá. Aí, pronto. A situação. Ai, que gostoso, meu Deus. E como foi o começo e como tá agora, que é uma fase também difícil? Bom, o começo foi muito difícil, muito complicado, né? Porque tinha que acordar de 3 em 3 horas, acordá-los, né? De 3 em 3 horas. Então, uma coisa que eu fiquei pensando, como é que faz para saber quem já mamou? Como é que você faz? Porque, de madrugada. Na realidade, você tem que ter um controle, você tem que ter uma pranchetazinha. Prancheta? Pra você poder anotar tudo, né? Sobre a criança, como, assim? sobre quem... Mas de madrugada? Quem mama uma quantidade... Tem uns que mamam uma quantidade maior de leite, outros não. Você dá o peito ainda? Não. Você chegou a dar o peito? Eu tentei no início. E aí você sabia qual peito você já tinha dado? Não, eles não tinham força para sugar, então eles dormiam. Então era muito importante até para eles, então eles já não são mamadeira mesmo. Aí você sabia qual era que já tinha tomado a mamadeira? Já, sabia. Mas quem te ajuda? Eu tinha uma babá à noite e no início meu marido também me ajudava. Os maridos ajudam? Ajuda, Cristina? O marido? Ajuda, mas sempre precisa de mais ajuda, porque são os 3, né? Os 3 estão com tosse agora. Quando pega febre em um, pega em todo mundo, né? Olha, eu diria que sim, 100% das vezes pega sim. Mais ou menos, mas pega. Quais as recomendações, doutora? Se ela tá rindo ainda. Ela tá morrendo de rir aqui. Como é? Qual é a maior reclamação de mãe trigêmea? Olha, a primeira recomendação, começando pela sua pergunta inicial, é o seguinte: primeira coisa, pedir socorro para não sair correndo. Precisa de muita ajuda, além do pai. Quando é 3, né, não basta o pai, precisa de uma avó, de uma cuidadora, de uma pessoa realmente que desvia, como vocês podem ver, né? Você é mãe? A sogra? Isso. Quem ajuda? A mãe? A sogra? A gente precisa da ajuda de todo mundo, né? Então tem mãe, tem sogra, tia, todo mundo. Quer dizer, é isso, a família tem que estar envolvida. Exatamente. A primeira recomendação, a família tem que se envolver para ajudar o Mobiliza todo mundo, muda tudo, não muda, Maria Cristina? Quer dizer, a vida, sua vida mudou. Ela não consegue falar comigo. Não, pode deixar, deixa ela fazer o que tem que fazer. O que mudou, assim, na sua vida do dia a dia? Bom, porque a gente, quando tem um filho, sabe o que muda, né? Mas você 3, abre mão de tudo, o que muda? Você abre mão de tudo pelos seus filhos, né, em primeiro lugar. Porque, em primeiro lugar, tudo são eles, né? Tempo seu? Quase nada. Dá tempo de ir no cabeleireiro? Não. Tem que ir cabeleireira, tem uma vez ou outra em casa. A cabeleireira vai em casa? Porque você se entrega, né, totalmente, né? Eles precisam da mãe, né? Então, você tem que achar um tempinho, nem que seja um tempinho, você uma hora tem que achar. É muito difícil, mas você tem que achar. Mas é muito bom, né? Você vê que tem uma hora que você fica desesperada, mas só de você olhar os 3 sorrindo de manhã, quando acorda... Eles param quieto de vez em quando, os 3 juntos? Eles são muito bonzinhos, mas é muito difícil. Quer dizer, quando um chora, acorda o outro. Eu fico imaginando isso, né? Outra voz. Nossa.
Gente, é uma coisa. E outra avó. Olha outra, oi, bem-vinda, tudo bom? Quer dizer, e as avós também se mobilizam e ficam com você que tempo, assim? Porque tem uma hora que vai todo mundo embora. De socorro, né? Mas não tem uma hora que a mãe vai embora, a sogra vai embora, a babá falta. Eu tô sem babá, se alguém conhecer uma babá, pelo amor de sem Deus. babá, olha, você mora aqui no Rio? Moro na Tijuca. Como faz? O que você fazia, Cristina? Nem eu sei te explicar, porque é uma confusão. E já aconteceu mesmo, de babá te deixar na mão, não tem ninguém, mãe viajou, e é você e o marido e tudo bem, vamos em frente. E tem que ter bom humor, né? Tem que sorrir, ficar feliz Agora, e calma. No que o site e essa reunião, que eu achei uma ideia maravilhosa, né? Porque elas são umas heroínas, né? Nós temos duas aqui, mas no site hoje é um site internacional que elas se falam dia e noite, pelo que eu escutei, né? Vocês têm, inclusive, assistência de pediatria, que é importante nessa hora, não é? Muito importante. Muito importante para as recomendações, para ajuda. Você falou, por exemplo, na questão da disciplina, da rotina. Desde o início, deve-se estabelecer uma rotina e uma disciplina para que sobrem horas para as mães. A mãe precisa de uma hora para tomar o seu banho, para fazer o seu cabelo. Tem que ter uma rotina, porque como eles são pequenos, para ela deve ser bem melhor agora, mas para mim ainda é difícil. Então, tem festas, por exemplo, assim, à noite, até de familiares, entendeu? Que eu chego e falo, gente, não é porque eu não quero, é muito bom, é gratificante, claro, você tá com a família, levá-los, né, pra estar junto. Só que você fala assim, bom, se uma vez ou outra, tudo bem, eu posso até quebrar a rotina, mas você também não tem tempo pra você tomar um banho, porque se eles forem dormir muito tarde, você ainda tem que fazer a vitamina da noite, ainda tem que cuidar de você. Dorme muito pouco. Já teve um momento assim que vocês falaram, e começa a chorar, deve ter? Já. Não deve? Já, a lágrima da gente chora também. Não é? Tem uma hora que fala, não vou dar conta, né? Porque é um esgotamento. E essa reunião de vocês deve ajudar, porque uma divide com a outra, né? Uma aprende, e eu acho que tem esperança que vai passar. Não é isso? Você olha pra ela e fala assim, nossa, ali... Ela hoje foi minha esperança. Eu falei, nossa, é só uma fase, vai passar. É só uma fase, quer dizer, a partir dessa fase, que idade que eles estão, Cris? 3 anos. 3. Os seus meninos estão quanto? 9 meses. 9 meses, né? Tem mais 2 anos. Rapidinho. É rápido pra gente que tá de fora, né? Mas pra quem tá no dia a dia, no que tem ajudado você essa reunião do site? Bom, a gente quase não tem tempo, né, realmente. É o tempo. Então é muito difícil você achar o tempo, mas é bom porque as pessoas trocam ideias, entendeu? Por exemplo, ela que já tá numa outra fase, é bom você pegar dicas do que... Eu até falei pra ela hoje, olha, eu quero algumas dicas, porque você é bom, porque as pessoas já passaram por aquilo que você tá passando. Qual é a no momento, dica né? que, Cristina, você daria pra ela nessa fase? Que é muito recente, você lembra ainda, né, dos 9 meses. Eu acho que o pior dela já passou também. Daqui pra frente só tende a melhorar rápido, porque eles vão ficando mais independentes, mais durinhos, daqui a pouco começam a engatinhar, andar, falar. E a dica é ter paciência, calma, porque vai passar a fase difícil e depois é só alegria, alegria, alegria. Eles fazem muita bagunça, como vocês estão vendo, mas... Tem diferença de temperamento muito marcante entre os 3? Tem. Bastante, são completamente diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. Não é porque são gêmeos que... eles são trivitelinos, né? Isso. Um de cada. E os seus? Tem alguém univitelino? Não, né? São também um de cada ovo, né? Ai, que bom, né? As vovós estão sorrindo ali. Eu acho um espetáculo. Olha, eu vou dar o endereço do site. Bota o endereço do site pra gente no TP. Tem aí? Pra gente informar. Ou então entra no nosso site. Pra gente informar todo mundo, né, que está nessa situação. E hoje é muito mais comum pelos tratamentos, pelas inseminações, né, de que esse fato aconteça. E é um grande prazer, né? Olha, tá aí lá dentro do nosso site, você acha o caminho de falar quando elas têm tempo com essas meninas maravilhosas. Mais alguma recomendação para as que estão em casa e estão assistindo? Eu queria estar lá para perguntar isso para a Maria Cristina. O pediatra cuida da criança e da mãe também, né? Então eu recomendo, elas ficam muito sábias, como você viu, né?
Mas eu recomendo que elas cuidem também de si e do casal, porque antes do neném nascer existia um casal. E o casal é muito importante que permaneça em harmonia para cuidar bem dos bebês. Você consegue, Cristina, hoje em dia já ter um tempo para namorar? Consigo sim, que bom. A partir de 2 anos ficou ótimo. Dá pra namorar, a gente viaja também muito com eles, aí eles dormem, a gente deixa com alguém e sai. Tá ótimo, agora realmente tá tranquilo. E tudo vale a pena, né? Isso, vai. A carinha dela. Calma, Monique, calma. Eu 29. Então. Mas é muito bom. Ela tá muito emocionada sacrifícios, aqui, né? Mas é muito bom. Eu falo, agradeço a Deus, em primeiro lugar, né? Porque no meu caso foi, assim, eu considero um milagre, né? E agradeço também, poxa, minha família, meu marido. Neném? Olha, foi assim rápido, porque eu casei, eu já sabia que eu tinha problema. Então, eu já tinha passado por 5 cirurgias e não tinha possibilidade nenhuma, né, de ter naturalmente. Entendi. Então, foi assim... Foi um milagre de Deus, um presente. E é bom também, né? Porque aí não precisa ficar grávida 3 vezes. Olha. Mas esse que é o problema, monte de vantagem. Gente, saudade. Eu acho que é um monte de vantagem, né? Também. E o amor, né? Que não tem, isso não tem preço. Não tem. Queria muito agradecer a vocês. Obrigada, viu, Maria Cristina? E vai lá. Tá lá, ó. www.multiplos.com.br. É esse aí o endereço para você falar com essas meninas todas que trocam figurinhas, olha, com competência. E a doutora vai pro chat, viu, Ana? A doutora vai pro chat tá pra bombando. ajudar. E aí, eu vou fazer assim, ó. Tem um ditado que diz, né? Tem aí o beija-flor, que colocaram para mim a mensagem do dia, que diz que amor de mãe é uma coisa tão grande, tão instintiva, que supera qualquer coisa, até a diferença de espécies. Em São Carlos, lá no interior de São Paulo, uma mãe beija-flor mesmo, são lindas as imagens. Acho que ela não tinha condição, a beija-flor, de cuidar do neném, e ela dividiu o cuidado do passarinho dela com uma professora de yoga, como dizem, né? Então eu queria fazer uma homenagem com essa imagem para vocês. Quer ver? Roda para mim, que coisa maravilhosa. O visitante chegou sem avisar. Estava caído na garagem com a asa machucada. O professor adaptou um dos cômodos e o filhote ganhou um novo habitat. O beija-flor se sente à vontade. Silvia o alimenta com néctar várias vezes ao dia. Ter um beija-flor dentro de casa é muita boa sorte. Mas não é mais necessário ter dedicação integral. A verdadeira mãe já está com o filhote. Do lado de fora, ela vigia a janela. Do lado de dentro, o filhote parece ansioso e faminto, até receber o alimento. Não é bonitinho, não é? Que legal. Mas ela fez o ninho, colocou o filhote dentro da casa dela e a moça alimentou e tudo. É bonito isso, né? É isso que vocês fazem. Dão amor. Eu vou falar uma mensagem agora que eu adorei, a da Marta Medeiros. Ela diz assim: o contrário do amor, o contrário do bonito é feio, o contrário de rico é pobre, de preto é branco. Isso se aprende até antes de entrar na escola, né? Se você fizer uma enquete entre as crianças todas, você ouvirá também que o contrário de amor, por exemplo, o que é? Pensa aí comigo. O contrário de amor é ódio. Mas não é bem assim. Não é assim, tá errada. Faça uma enquete entre os adultos e você vai descobrir uma resposta que é certa, essa resposta. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. O que seria preferível, por exemplo, que a pessoa que você ama passasse ali odiar ou que ela lhe fosse totalmente indiferente? Pensa um pouquinho. Que perdesse o sono imaginando maneiras de fazer você se dar mal, né, por te odiar, ou que dormisse feito um anjo a noite inteirinha, esquecido por completo da sua existência. O que você prefere? O ódio também é uma maneira de se estar com alguém. Porque para odiar alguém, a gente precisa reconhecer que esse alguém existe e que nos provoca sensações, por piores que sejam. Para odiar alguém, a gente gasta energia, neurônio, tempo. Já para sermos indiferentes a alguém, nós precisamos do quê? Você não precisa de nada, não tem esforço nenhum. A pessoa em questão pode saltar de bungee jump, assistir aula de fraque, ganhar um Oscar ou estar na prisão perpétua. A gente não está nem aí.
A indiferença, se tivesse uma cor, seria a cor da água, a cor do ar, a cor do nada. Uma criança nunca experimentou essa sensação. Ou ela é muito amada, ou criticada pelo que apronta, né? Amada e organizada. Só bem mais tarde, quando necessitar de uma atenção que não seja materna ou paterna, é que essas crianças vão descobrir que o amor e o ódio habitam o mesmo universo, enquanto que a indiferença é um exílio no deserto. Lindo, Marta Medeiros. Muito obrigada. Você prefere ser odiada ou você prefere que alguém tenha indiferença por você? Melhor mesmo é ser amado, né? Como essas crianças aqui são. Obrigado por terem vindo, viu? Já, inclusive, vocês estão preparados para uma sobremesa? A gente descobriu aqui, na nossa cozinha, uma receita de um sorvete que não é sorvete. Ele não faz como sorvete, não precisa bater como sorvete, não usa os ingredientes do sorvete, mas vira sorvete. Pronto. É um sucesso, não tem nada daqueles negócios de colocar emulsificante, nada. Gente, fez um sucesso, eu juro por Deus, é uma milagrosa. É muito bom. Contando de verdade. Não é um sorvete, não faz como sorvete, é fácil, é uma sobremesa gelada que vira sorvete. É fantástico, de verdade, volto já. Obrigada, viu?